Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu, Otávio, vou compartilhar com vocês as minhas operações em mini índice, mini dólar e também no mercado americano, beleza? Vamos lá para a tela, hoje dia 8 de setembro, e hoje quero mostrar para vocês de uma forma diferente que eu estou enxergando o gráfico e tem me facilitado bastante nas operações, tá? Primeiro de tudo, eu vou trazer aqui o mini índice para vocês, gráfico de 5 minutos. Então, hoje aqui, dia 8 de setembro, eu vou vir aqui em indicadores, vou colocar mais indicadores, vou selecionar detector de topos e fundos e vou plotar isso daqui no gráfico, beleza? Viram que ele traçou uma linha aqui, certo? Eu vou editar aqui essas configurações, vou alterar a aparência para preto, com uma espessura de 2. Aqui a gente tem a opção de desenho também, tá? Eu consigo colocar, por exemplo, só escrito, né? Então, topos e fundos, né? Mas para mostrar para vocês o que eu estou usando também são as linhas, tá? Como vocês podem ver, ele plota as linhas no gráfico ligando os topos e fundos, né? É um indicador bem autoexplicativo e ele serve só para isso. E isso aqui, apesar de dar uma sujada no gráfico, ajuda a gente a identificar algumas regiões do preço, tá? Então eu vou trazer para vocês a leitura do mercado de hoje, a minha leitura do mercado de hoje. Então, tirando um pouco do zoom do gráfico, a gente estava aqui em uma tendência de alta, certo? Então nós temos aqui uma aceleração, uma correção, uma aceleração, uma correção, e ele estava fazendo uma nova aceleração, né? Finalizou ontem numa tendênciazinha de alta, que ele está dentro de uma outra tendência de alta, certo? E por que esses topos e fundos são importantes? Vocês estão vendo aqui que eu marquei este fundo, certo? Na região do 876 e marquei esse topo. Então, o preço ele fez uma pernada de alta, fez uma correção e o esperado dentro de uma tendência de alta é que ele continue essa tendência de alta para cima, rompendo esse topo, renovando topos ascendentes e fundos ascendentes, né? Então, o que é importante para mim? Saber se ele vai dar sequência nesse movimento de alta que já veio perdendo força. Então, o primeiro movimento de alta foi mais forte, o segundo movimento foi um pouco mais fraco que o primeiro, e esse terceiro movimento está sendo um pouco mais fraco ainda do que o último movimento, né? Então, seria esperado uma correção. O primeiro movimento que a gente fez foi quando o preço chegou nessa região de troca de polaridade, apoiou nas médias, deixou um topinho um pouco mais baixo, apoiou novamente nas médias, entrou volume comprador e eu comprei aqui nesse momento, tentando buscar pelo menos essa região do topo anterior, porque se de fato ele acionasse o pivô desse topo anterior, a gente poderia ter uma continuação de alta interessante, né? Ele já falhou, o mercado já falhou aqui pra gente, então estopamos curtinho, tá? Estopamos aqui com 100 e... Estopamos com 110, 120 pontos. E o mercado já veio romper essa região de fundo. E por que eu tô achando interessante os topos e fundos? Porque quando a gente tira um zoom do gráfico, fica muito fácil da gente identificar os fundos e marcar eles aqui na frente, né? Então, por exemplo, quando eu vejo o mercado sentando nessa região, quando eu vejo o mercado sentando nessa região, eu sei que é uma troca de polaridade dos topos anteriores. E eu sei que é um ponto importante de decisão. Então ele tenta romper, deixa um topo mais baixo, faz novamente um toque aqui na 50, e aí eu acreditei no movimento de alta, e ele falhou o movimento de alta. E foi interessante porque assim que ele falhou o movimento de alta, entrou pressão vendedora, o MACD começou a ficar um pouco mais favorável aqui pra gente, para venda, né? Isso já era 10h30 com a abertura do mercado americano. Então quando ele rompe, quando o preço rompe esse primeiro fundo, eu já fico de olho para vender no próximo fundo. Eu já fiquei de olho para vender no próximo fundo. Poderia ter vendido aqui direto, um pouco mais agressivo, mas eu quis esperar um pouquinho mais, tá? E acabei vendendo por esse fundo aqui, então foi onde nós fizemos a nossa venda. Vendi aqui 5 contratinhos. Fizemos aqui uma parcial de um contrato com 300 pontos e saímos total com aproximadamente 600, 620 pontos, tá? Que era neste fundo anterior. Então veja como essa ferramenta só de detector de topos e fundos com uma linha preta ou a cor que vocês acharem interessante,
ele fica bem marcado e bem nítido, fica fácil de você detectar onde que é um topo importante, um fundo importante, um topo válido, um fundo válido, se aquele fundo pode ou não ser considerado para você tomar uma posição depois de um pullback ou de uma troca de polaridade em cima daquele fundo. Eu acho, pelo menos para mim, ficou fácil de ver, tá? É, como vocês podem ver, o preço acabou dando uma agarradinha, depois entrou mais pressão vendedora, ele rompeu mais um pouco para o fundo anterior ainda. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom. Ele veio buscar essa região de fundos anteriores. Então, aqui, a mesma região de fundo daqui, certo? Então, ele passou o fundo anterior e veio buscar o próximo fundo. Chegou aqui, já era 1h40 da tarde, não teve mais força para romper. Bom, pessoal, aqui no dólar, vamos dar uma olhada. Então, tirando um pouco o zoom do gráfico, para a gente entender um pouco mais as regiões, a gente consegue identificar uma lateralidade que o dólar estava trabalhando aí nos últimos dias, né? Ele estava alguns dias trabalhando nessa lateralidade. Tentou romper, não conseguiu, retornou para máxima, retornou para mínima, retornou para máxima, retornou para mínima. E aqui ele dá início nessa nova pernada de baixa, né? Que a gente consegue identificar o quê? Deixa eu tirar esse retângulo daqui, só para trazer essa outra ferramenta aqui para gente. Bom, pessoal, nós temos aqui aquele fundinho do retângulo, certo? Que quando o preço rompe, ele dá início num movimento de baixa. Ele faz a primeira pernada de baixa e dá início no processo corretivo, certo? Ele faz um processo corretivo até essa região dos 50% da retração de Fibo. E qual que é o esperado para uma tendência? Que esse movimento dê uma aceleração para baixo, para a gente ativar esse pivô, renovar mínimas, renovar fundos e assim sucessivamente dar início numa tendência de baixa, né? Só que ele falha, ele demora muito para romper isso. Mas como eu estou dentro de um movimento de baixa, eu estou aguardando duas coisas. Ou que o preço rompa esse topo, ou que o preço rompa este fundo. Então, enquanto o preço está aqui dentro, eu estou aguardando ele romper para um dos lados, certo? Vindo aqui para o gráfico, deixa eu marcar então aqui uma linha, ó, neste topo, que é onde eu estou esperando, e também neste fundo, que é onde eu estou esperando o preço. Porque eu estou dentro de uma tendência de baixa, e nessa tendência de baixa eu estou dentro de uma pernada de correção. Então eu não estou em uma tendência de alta, eu estou numa correção. Então, beleza. Hoje, sabendo desse contexto, né, que eu já estava identificado, hoje o preço abre num gap de baixa. Então tivemos aqui um gap de 12 pontos. O preço vem fechar o gap, rejeita o fechamento do gap, entra a pressão vendedora, senta nas médias e eu bato uma venda de 2 contratos. Antecipei aqui o movimento, entrei pelo 2 minutos, enquanto o candle dos 5 minutos ainda estava em formação, tentando antecipar o movimento de rompimento daquele pivô. Então aí ele iria ativar o pivô da mínima, depois ativaria esse outro pivô, depois ativaria esse nosso pivô macro do que está marcado aqui em amarelinho. Só que quando eu bato essa venda aqui, a gente é estopado. E onde a gente é estopado? Deixa eu pegar aqui a ferramenta para marcar de novo aqui. Onde a gente é estopado? Nesse fundo, certo? Então aqui é um fundo, desculpa, nesse topo, certo? Então aqui é um topo importante para mim, porque do mesmo momento que ele me estopa, ele mostra para mim o mercado querendo dar continuidade na alta, mostrando para mim que tem bastante comprador, porque eu já tinha uma média móvel de 9 períodos virada para cima. Eu já tinha uma 9 cruzando a 20. Eu tenho aqui um candle de ignição, esse candle 16, deixa eu puxar um pouquinho mais no zoom aqui. Esse candle 16, ele é um candle de ignição, junto com o MACD ficando um pouco mais positivo, me dando um pouco mais de confiança. Entra um candle ignorado e eu compro. Aí aqui eu fiz uma compra de 2 contratos, acreditando agora na antecipação para romper este topo anterior, que a gente já tinha marcado lá, certo? E aqui a gente faz a compra de 2 contratinhos. Compramos aqui, depois que o mercado já mostrou pra gente aqui, né, em 20 minutos, que já tinha subido 10 pontos e meio, 11 pontos, né? Eu adicionei mais um contrato, então, porque eu já tinha uma certeza um pouco maior de que agora a gente, de fato, estava quebrando aquela tendência de baixa,
Então eu vou tirar o zoom aqui para vocês e mostrar como fica fácil de identificar com esse detector de topos e fundos, tá? Então, só recapitulando, a gente tinha aqui o nosso primeiro movimento de baixa, o nosso movimento corretivo, e ele estava aqui nesse movimento corretivo, certo? Quando ele rompe este topo, nós temos um fundo mais alto do que este fundo, mais alto do que este fundo, e nós temos aqui um topo que, quando o preço chega nessa região, ele está ativando esse pivô e mostrando para a gente que agora o mercado teve uma inversão do padrão, uma inversão do comportamento. E os compradores agora estão mais no jogo. Então, voltando aqui para o mercado, quando a gente estava aqui do nosso preço inicial com 17 pontos, a gente fez uma parcial, acho que acabou pegando 16,5 aqui, tá? Não foi 17 não. Fizemos uma parcial com um contrato. E do nosso ponto inicial, saímos total com 22 pontos, tá? Ele chegou numa região de topo anterior, então trazendo o zoom de novo aqui pra gente, o mercado chegou exatamente na onde a gente tinha aquele retângulo. Se eu esticar o retângulo para cá, deixar ele bem marcado aqui, então vejam que interessante como fica fácil de olhar trabalhando pelas regiões. Eu vi que ele chegou um pouco mais próximo dessa região de retângulo e que de fato ele poderia romper? Poderia, mas ele já estava há certo tempo subindo, praticamente sem respiro. Então chegar aqui e sentir essa região e fazer um pullback, ou às vezes até um pullback mais profundo, seria completamente normal. Então eu achei melhor já sair com a minha posição inteira. Então no primeiro stop aqui, a gente tinha ficado negativo R$ 170. Essa posição deu para a gente R$ 470 e ficamos aqui hoje positivo R$ 300 no dia, tá? Encerramos o dia no dólar dessa forma. E aqui no índice, essa primeira operação eu acabei entrando com apenas um contrato, tá? Eu comprei um contrato só, estopei aqui, deu R$ 20 de stop, foi bem baratinho. E aqui, quando nós fizemos essa venda, eu fiz uma venda com 5 contratos, tá? Vendemos 5 aqui, fizemos uma parcial de um contrato com 300 pontos. E do ponto de entrada, carregamos o total e finalizamos com 660, 650 pontos aproximadamente, tá? Dando um resultado positivo aí de R$ 541. Então hoje fechamos o dia com 841 positivo. E vamos que vamos, galera. Escreve aí embaixo como é que você começou sua semana, você começou positivo, começou negativo, tá curtindo os vídeos aqui ou não, tá curtindo essa análise, essa abordagem. Troca uma ideia aí que eu vou responder todo mundo, beleza? Valeu, galera, um abraço.